Era uma tarde de quinta-feira. O sol preguiçoso se espreguiçava sobre os telhados de uma pequena cidade do interior, tingindo o céu de tons alaranjados e roxo. Dentro de uma casa modesta, mas bem cuidada, Maria, com seus 52 anos e a alma marcada por décadas de dedicação silenciosa, preparava o jantar. O cheiro de alho e temperos flutuava pela cozinha, um aroma familiar que, por anos, foi o perfume daquele lar. Ela não imaginava que aquele seria o último jantar que prepararia ali, pelo menos não da forma como sempre o fizera. Seu marido, Carlos, um homem de poucas palavras e temperamento forte, entrou na cozinha, a sombra de sua figura preenchendo o batente da porta. Os olhos de Maria, acostumados à rotina e ao silêncio que se instalara entre eles ao longo dos anos, ergueram-se, esperando a habitual pergunta sobre o jantar, ou talvez um comentário sobre o dia. Mas as palavras que saíram da boca de Carlos foram como um golpe, um trovão em céu azul. Maria, essa casa não é sua. Você tem até o fim da semana para sair. O som dos talheres que ela segurava ecoou no chão, um ruído metálico que parecia perfurar o silêncio que se seguiu. O mundo de Maria, construído tijolo por tijolo ao lado de Carlos, desmoronava em segundos. A dor não era apenas pela perda do teto, mas pela destruição de uma vida, de uma promessa, de um amor que ela acreditava ser inabalável. Quem poderia imaginar que um casamento de 30 anos terminaria assim, com uma frase fria e implacável? Se você já sentiu o chão sumir sob seus pés, sabe exatamente o que Maria sentiu naquele momento. E se você gosta de histórias de superação, de reviravoltas que a vida nos prega, e de como a força de uma mulher pode mudar o destino, fique conosco. O que Maria fez depois de ser expulsa de sua própria casa vai te surpreender. Os dias que se seguiram foram turvos para Maria. A notícia se espalhou na pequena cidade como um incêndio em palha seca. Cochichos, olhares de pena, alguns de repreensão a Carlos, mas no fundo, todos se perguntavam: o que Maria faria? Ela não tinha para onde ir, não tinha família próxima, os pais já haviam falecido há anos, e os irmãos moravam muito longe, com suas próprias vidas e dificuldades. As amigas, poucas e distantes, ofereciam palavras de conforto, mas nenhuma solução prática. Carlos, em sua frieza calculista, parecia inabalável. Ele havia agido de forma legal, utilizando-se de brechas e documentos que Maria, em sua ingenuidade e confiança, jamais havia questionado. A casa, aquela que ela decorou com tanto carinho, onde criou seus filhos, onde plantou um jardim que era seu refúgio, estava judicialmente no nome dele, desde o início. Ela nunca se preocupou com isso, afinal eram casados, não eram? O que era dele, era dela, e vice-versa. Uma ilusão que se desfez em estilhaços. Maria empacotou suas poucas coisas em caixas velhas, cada objeto um pedaço de sua história que ela tentava salvar do naufrágio. O vestido de noiva amarelado, as fotos dos filhos pequenos, a velha máquina de costura da avó, tudo parecia pesado, carregado de memórias agridoce. Ela não chorou na frente de Carlos. A dignidade, mesmo ferida, permaneceu intacta. A cada caixa fechada, uma parte dela renascia, uma nova Maria, forçada a emergir das cinzas da antiga. Mas para onde ir? Essa era a pergunta que martelava em sua mente. A resposta veio de onde ela menos esperava. Uma vizinha, Dona Lúcia, uma senhora idosa e solitária, ofereceu-lhe um pequeno quartinho nos fundos de sua casa. Era humilde, mas era um teto, um refúgio. Maria aceitou, sentindo uma pontada de gratidão e ao mesmo tempo de vergonha. Ela, que sempre foi a provedora, a pilar da casa, agora dependia da caridade de uma vizinha. Os primeiros meses foram de adaptação e dor. Maria se sentia deslocada, como uma árvore arrancada de suas raízes. Ela passava os dias ajudando Dona Lúcia com as tarefas da casa, cozinhando, conversando sobre o passado. As conversas com Dona Lúcia, recheadas de sabedoria e resiliência, foram um bálsamo para sua alma ferida. A vida, minha filha, é como um rio. Ele encontra obstáculos, mas sempre encontra um caminho para seguir, dizia Dona Lúcia, com seus olhos brilhantes de experiência. Maria começou a refletir sobre sua vida, sobre o que a havia levado a essa situação. Ela havia se anulado pelo casamento, pela família, deixando seus próprios sonhos e aspirações de lado. Seus talentos, sua paixão pela costura, pela jardinagem, tudo isso havia sido relegado a um segundo plano, considerado hobbies, em vez de potenciais caminhos. Um dia, enquanto ajudava Dona Lúcia a consertar uma velha cortina, Maria sentiu um estalo. A máquina de costura da avó, que ela havia resgatado das caixas, estava ali, empoeirada, mas ainda funcional. Lembrava-se da alegria que sentia quando costurava, quando transformava tecidos em peças únicas.
Lembrou-se dos elogios que recebia, das encomendas que fazia para as vizinhas antes de se casar. Uma ideia começou a germinar em sua mente, tímida no início, mas que ganhava força a cada ponto que ela dava na cortina. E se ela voltasse a costurar? Mas não apenas para concertos, e sim para criar, para dar vida a peças únicas, com seu toque pessoal. Com o incentivo de Dona Lúcia, Maria decidiu arriscar. Ela investiu suas poucas economias, o que restava de sua parte na venda de algumas joias de família, em tecidos e aviamentos. Transformou o pequeno quartinho em seu ateliê improvisado. As primeiras peças eram simples: panos de prato bordados, jogo de cama com detalhes em renda. Ela vendia para as vizinhas, para as amigas de Dona Lúcia. O boca a boca começou a funcionar. As pessoas se encantavam com a qualidade do trabalho de Maria, com o capricho, com a originalidade. Cada peça era feita com carinho, com a alma de Maria impressa em cada costura. Ela não estava apenas costurando, estava reconstruindo a si mesma, ponto a ponto. Os meses se transformaram em um ano. Maria não era mais a mesma mulher. A tristeza em seus olhos havia dado lugar a um brilho de determinação. Ela havia encontrado um novo propósito, uma nova identidade. Suas mãos, antes acostumadas apenas às tarefas domésticas, agora criavam arte. Suas peças eram cada vez mais procuradas. Ela começou a fazer roupas sob medida, vestidos de festa, fantasias infantis. A demanda era tanta que ela mal conseguia dar conta sozinha. Dona Lúcia, orgulhosa de sua pupila, a ajudava no que podia, divulgando seu trabalho, atendendo clientes. A pequena cidade começou a reconhecer a Maria costureira, a Maria empreendedora, a Maria que renasceu das cinzas. O dinheiro começou a entrar. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para Maria se sustentar, para pagar o aluguel simbólico para Dona Lúcia, para comprar tecidos de melhor qualidade. Ela guardava cada centavo extra, com um objetivo em mente. Um objetivo que ela mantinha em segredo, um segredo que a impulsionava a trabalhar incansavelmente. Ela sonhava em ter seu próprio espaço, sua própria casa, seu próprio ateliê, um lugar onde ela pudesse criar, onde pudesse viver em paz, sem depender de ninguém, onde a frase "essa casa não é sua" jamais seria proferida novamente. Enquanto isso, a vida de Carlos na antiga casa não era exatamente um mar de rosas. A mulher com quem ele havia se envolvido, uma jovem ambiciosa chamada Patrícia, não tinha a mesma paciência e dedicação de Maria. A casa, antes impecável, começou a mostrar sinais de abandono. O jardim que Maria cultivava com tanto zelo secou. As refeições eram improvisadas. A bagunça se acumulava. Patrícia estava mais interessada nos bens de Carlos do que em construir um lar. As brigas se tornaram frequentes. Os vizinhos ouviam os gritos. Carlos, que pensava ter encontrado a felicidade, percebia tarde demais a dimensão do que havia perdido. A ausência de Maria não era apenas a ausência de uma esposa, mas a ausência de um lar, de uma alma que mantinha tudo em ordem. Um dia, Maria viu um anúncio de venda. Uma casa pequena, mas charmosa, com um jardim grande e ensolarado, perfeita para um ateliê. Era em um bairro tranquilo, perto do centro da cidade. Seu coração pulou. Era a casa dos seus sonhos, o lugar que ela imaginara em suas noites de insônia. Ela havia economizado bastante, mas ainda não era o suficiente. Aquele era o momento de dar o grande passo, de arriscar tudo. Ela conversou com Dona Lúcia, que a incentivou a ir em frente. A vida é para os corajosos, minha filha. Vá e conquiste o que é seu por direito, o que você construiu com suas próprias mãos. Maria marcou a visita. Ao chegar na frente da casa, sentiu uma energia diferente. Era um lugar que parecia abraçá-la. O jardim, embora um pouco descuidado, tinha potencial. A luz que entrava pelas janelas era perfeita para costurar. Ela se imaginou ali, criando, vivendo. O corretor informou o preço. Era alto, mas não impossível. Ela fez uma proposta, oferecendo o que tinha, e pediu um prazo para conseguir o restante. A vendedora, uma senhora que estava de mudança para outra cidade, se encantou com a história de Maria, com sua determinação. Ela aceitou a proposta, dando a Maria um prazo de 3 meses para quitar o restante do valor. Era um desafio, mas Maria estava pronta. Ela trabalhou incansavelmente. Noites viravam dias. As encomendas se multiplicavam. Ela contratou uma ajudante, uma jovem aprendiz que sonhava em ser costureira. Juntas, elas criavam peças cada vez mais elaboradas. O nome de Maria, a costureira, se tornou sinônimo de qualidade e exclusividade na cidade. As pessoas não queriam apenas uma roupa, queriam uma peça feita pela Maria. Ela estava realizando seu sonho, passo a passo, ponto a ponto. E, em meio a todo esse trabalho, ela sentia uma paz que nunca havia sentido antes.
A paz de quem se reconecta consigo mesma, de quem se descobre forte e capaz. Faltava uma semana para o prazo final da compra da casa. Maria ainda precisava de uma quantia considerável. Ela estava apreensiva, mas não desistia. Foi quando uma cliente, uma senhora rica e influente da cidade, veio buscar um vestido de festa que Maria havia feito. Ela estava maravilhada com o trabalho. Maria, você é uma artista. Preciso que você faça os vestidos das minhas netas para o casamento da minha filha. E quero que você crie também o vestido da noiva, se você aceitar. Era uma encomenda enorme, um desafio e tanto. Mas era também a oportunidade que Maria precisava. A senhora ofereceu um adiantamento generoso, o suficiente para Maria quitar o restante da casa. As lágrimas rolaram pelo rosto de Maria. Lágrimas de gratidão, de alívio, de vitória. Ela havia conseguido. A escritura foi assinada em um dia ensolarado. Maria agora era proprietária de sua própria casa. Não era a casa que ela havia construído com Carlos, mas era a casa que ela havia construído para si mesma, com seu próprio esforço, sua própria resiliência. Era a prova de que ela era capaz, de que ela era forte, de que ela merecia ser feliz. Ela reformou a casa do seu jeito, decorou-a com seu próprio estilo. O jardim, antes descuidado, floresceu sob seus cuidados. O ateliê, agora espaçoso e iluminado, era seu santuário. Ela estava em paz. A notícia da nova casa de Maria não demorou a chegar aos ouvidos de Carlos. Ele estava em um momento difícil. Patrícia o havia deixado, levando consigo uma boa parte de suas economias. A antiga casa estava caindo aos pedaços, e a solidão era sua única companhia. Ele ouviu os comentários na rua sobre a Maria costureira, a Maria empreendedora, a Maria que havia dado a volta por cima. Uma pontada de arrependimento o atingiu. Ele havia trocado o amor, a dedicação e o companheirismo de uma vida por uma ilusão, por uma paixão passageira. Um dia, Carlos, movido por uma curiosidade amarga, passou em frente à nova casa de Maria. Ele não a reconheceu de imediato. A casa estava vibrante, colorida, com um jardim exuberante. Um letreiro elegante anunciava Ateliê Maria. Ele viu Maria através da janela, sorrindo, costurando, cercada de tecidos e cores. Não era a Maria de antes, a Maria apagada e submissa. Era uma mulher forte, radiante, que irradiava uma luz própria. Ele sentiu um nó na garganta. O que ele havia feito? A frase que ele proferira há anos, "Essa casa não é sua", ecoava em sua mente, mas agora com um significado diferente. Aquela casa, a nova casa, era dela, totalmente dela. Carlos, tomado por um misto de vergonha e remorso, decidiu se aproximar. Ele tocou a campainha, hesitante. Maria abriu a porta, e seus olhos se arregalaram ao ver o ex-marido ali, parado em seu novo portão. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Carlos, com a voz embargada, tentou se explicar, pedir desculpas. "Maria, eu sinto muito. Eu cometi um erro terrível. Eu perdi tudo." Maria o ouviu em silêncio, sem expressar raiva ou mágoa. Apenas uma serenidade que vinha de sua alma curada. Ela não sentia mais nada por ele. Nem ódio, nem amor. Apenas uma indiferença calma. "Carlos", ela disse, sua voz firme e cheia de uma nova autoridade. "Essa casa, sim, é minha. Eu a construí com meu suor, com meu trabalho. Não há espaço para o passado aqui. Eu te perdoo, mas não há volta. Minha vida seguiu em frente." As palavras de Maria foram como um espelho para Carlos, refletindo a imagem de um homem que havia perdido a mulher da sua vida, não por um destino cruel, mas por suas próprias escolhas. Ele se virou e foi embora, deixando Maria em sua nova casa, em sua nova vida. Maria continuou sua jornada, construindo um legado de resiliência e inspiração. Ela nunca mais se sentiu sozinha. Tinha Dona Lúcia, suas clientes, sua jovem aprendiz e a satisfação de um trabalho bem feito. Sua história se tornou um exemplo na cidade, um lembrete de que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível se reerguer, florescer e construir um futuro melhor. A casa de Maria não era apenas um lar. Era um símbolo de sua vitória, de sua força inabalável. Uma prova de que, quando a vida nos derruba, podemos sim nos levantar, mais fortes e mais sábios do antes. A história de Maria é um testemunho da capacidade humana de superação. Ela nos mostra que mesmo quando somos abandonados, traídos e deixados à própria sorte, existe uma força interior capaz de nos impulsionar para a frente. A vida de Maria é uma lição de que a verdadeira casa não é feita de tijolos e cimento, mas de resiliência, de dignidade e da capacidade de se reinventar. Que a história de Maria sirva de inspiração para todos nós, para que nunca desistamos de nossos sonhos, mesmo quando tudo parece perdido.
O que você faria se estivesse no lugar de Maria? Compartilhe essa história com alguém que precisa de uma dose de inspiração e deixe seu comentário sobre o que mais te tocou nessa jornada de superação. Sua opinião é muito importante para nós. Mas a história de Maria não termina com o afastamento de Carlos. Na verdade, aquele foi apenas o prelúdio para um novo capítulo, ainda mais rico e significativo. A serenidade que ela sentia não era estática. Era uma paz ativa, um terreno fértil para novas sementes. A indiferença em relação a Carlos não a tornava insensível, mas a libertava para sentir com mais intensidade o que realmente importava: sua própria jornada, seu legado e o impacto que ela poderia ter na vida de outras pessoas. A casa de Maria, agora um farol de esperança e prosperidade, começou a atrair olhares de além dos limites da pequena cidade. Sua reputação como costureira talentosa e, mais importante, como uma mulher de fibra inabalável, se espalhava como um suave perfume de flor do campo. Clientes vinham de cidades vizinhas, não apenas em busca de um vestido impecável, mas também de uma palavra de incentivo, de um conselho sábio. Maria, com sua humildade e sua sabedoria adquirida a duras penas, oferecia a ambos. Dona Lúcia, com sua energia inesgotável e seu olhar perspicaz, percebeu o potencial latente na história de Maria. "Minha filha", ela disse um dia, enquanto tomavam café na varanda da casa, observando o sol se pôr. "Sua vida é um livro aberto. Um livro que precisa ser lido por muitos. Você tem uma mensagem, Maria. Uma mensagem de força, de fé, de que é possível, sim, reescrever o próprio destino." Maria, que sempre fora mais de fazer do que de falar, hesitou. Ela nunca se vira como uma oradora, uma influenciadora. Era apenas Maria, a costureira. Mas as palavras de Dona Lúcia plantaram uma semente. A jovem aprendiz, uma garota chamada Ana, que havia chegado à casa de Maria com a alma tão esfarrapada quanto os tecidos que inicialmente tentava costurar, era a prova viva do impacto de Maria. Ana, órfã e com um passado de abandono, encontrou em Maria não apenas uma mestra, mas uma figura materna, um porto seguro. Sob a orientação paciente de Maria, as mãos trêmulas de Ana se tornaram firmes, seus pontos se tornaram precisos, e o brilho em seus olhos, antes opaco, reacendeu-se com a chama da esperança. Ela não aprendia apenas a costurar. Aprendia a viver. Aprendia a confiar, a se valorizar. A transformação de Ana não passou despercebida. As clientes de Maria, muitas delas mulheres que também carregavam suas próprias cicatrizes invisíveis, viam em Ana um reflexo de suas próprias batalhas e conquistas. Começaram a surgir conversas mais profundas na sala de costura. Não apenas sobre bainhas e decotes, mas sobre medos, sonhos, desafios e superações. A casa de Maria se tornou um pequeno santuário, um espaço onde as mulheres podiam ser vulneráveis, compartilhar suas histórias e encontrar apoio mútuo. Foi nesse ambiente de acolhimento e empoderamento que a ideia de Dona Lúcia começou a tomar forma. "Maria", ela insistiu, "você precisa compartilhar sua história de forma mais ampla. Não apenas para as clientes que vêm até aqui, mas para todas as mulheres que se sentem perdidas, que acham que não há saída." Maria, com a modéstia que lhe era peculiar, ainda resistia. "Mas, Dona Lúcia, eu não sou escritora, não sou palestrante. Eu sou apenas uma costureira." "E é exatamente por isso que sua história é tão poderosa", retrucou Dona Lúcia com um sorriso. "Porque você é uma mulher comum que fez coisas extraordinárias. Você é a prova de que a força reside em cada um de nós, esperando para ser descoberta." Aos poucos, Maria foi convencida. Não pela vaidade, mas pela compreensão de que sua jornada poderia, de fato, acender uma luz em outros corações. Ela começou a escrever, inicialmente em cadernos simples, suas memórias, suas dores, suas vitórias. As palavras fluíam, carregadas de emoção e de uma honestidade brutal. Ela se lembrava do desespero de ser abandonada, da humilhação da pobreza, da solidão que parecia querer engoli-la, mas também se lembrava da primeira agulhada certeira, do primeiro cliente satisfeito, do calor da amizade de Dona Lúcia, do orgulho de ver Ana florescer. O manuscrito, inicialmente um amontoado de folhas manuscritas, transformou-se em um livro simples, sem pretensões literárias, mas pulsando com a verdade de uma vida. Dona Lúcia, com seus contatos e sua persistência, conseguiu que o livro fosse publicado por uma editora regional. O título era direto e poderoso: A Linha da Vida, Tecendo um Novo Destino. O lançamento do livro foi um evento modesto na cidade, mas o boca a boca fez o resto. A história de Maria ressoou profundamente em muitas mulheres. Elas se identificavam com a dor do abandono, com a luta para sobreviver,
com a necessidade de se reinventar. O livro de Maria não era um manual de autoajuda, mas um testemunho vivo de que mesmo quando o mundo parece desabar, é possível reconstruir. Convites para palestras começaram a chegar. Inicialmente em pequenas comunidades, depois em eventos maiores em outras cidades. Maria, que um dia tremia ao falar com um estranho, encontrou sua voz. Ela não falava com floreios ou jargões motivacionais. Ela falava com o coração, com a simplicidade e a profundidade de quem viveu cada palavra. Suas palestras não eram apenas sobre superação, mas sobre a importância de encontrar um propósito, de valorizar as pequenas vitórias, de construir uma rede de apoio. Ela falava sobre a dignidade do trabalho, sobre a beleza de transformar um pedaço de tecido em algo útil e belo, assim como ela transformou sua própria vida. A vida é como um tecido, ela costumava dizer em suas palestras, sua voz agora segura e ressonante. Às vezes ele vem com furos, rasgos, manchas, mas não precisamos jogar fora. Podemos remendar, podemos bordar, podemos criar algo novo e ainda mais bonito a partir do que parecia perdido. Cada cicatriz, cada remendo, é uma marca de nossa resiliência, uma prova de nossa força. A mensagem de Maria não se limitava apenas às mulheres. Homens também se aproximavam dela após as palestras, alguns com lágrimas nos olhos, confessando suas próprias lutas, suas próprias perdas, seus próprios arrependimentos. A história de Maria transcendeu o gênero, a idade, a classe social. Tornou-se um hino à resiliência humana. A Casa de Maria, que antes era apenas um lar, agora se transformou em um centro de capacitação. Com o dinheiro arrecadado com o livro e as palestras, Maria e Dona Lúcia expandiram o ateliê. Elas criaram um programa de treinamento para mulheres em situação de vulnerabilidade, ensinando-lhes não apenas as técnicas de costura, mas também habilidades de empreendedorismo, gestão financeira e, acima de tudo, autoconfiança. Ana, agora uma costureira experiente e uma jovem mulher com um futuro brilhante, se tornou a principal instrutora, replicando o ensinamento e o carinho que recebeu de Maria. O impacto era visível. Mulheres que chegaram com os ombros curvados e o olhar perdido, saíam com a cabeça erguida, os olhos brilhando, e um ofício nas mãos. Elas não apenas aprendiam a costurar, aprendiam a sonhar novamente. Aprendiam que o passado não define o futuro. Maria, com seus cabelos agora salpicados de prata, continuava a costurar, a escrever e a palestrar. Ela nunca perdeu sua essência, sua humildade. A fama não a corrompeu, apenas ampliou seu campo de ação. Ela se tornou uma voz para os que não tinham voz, um farol para os que navegavam em águas escuras. Sua história, que começou com a dor da traição e do abandono, floresceu em um legado de esperança e empoderamento. A indiferença que ela sentia por Carlos não era um vazio, mas um espaço preenchido pela plenitude de sua nova vida, pelos sorrisos das mulheres que ela ajudava, pela satisfação de saber que cada ponto em um tecido, cada palavra em seu livro, cada palestra que proferia, contribuía para um mundo um pouco melhor. Maria não era mais apenas a costureira. Era uma tecelã de sonhos, uma arquiteta de futuros, uma prova viva de que a maior riqueza não está nos bens materiais, mas na capacidade de transformar a própria dor em propósito, de usar as cicatrizes como mapas para guiar outros, e de construir uma vida que seja não apenas bela, mas também significativa. A casa de Maria, com suas paredes coloridas e o burburinho alegre das máquinas de costura, era o coração pulsante de tudo isso. Era um lembrete constante de que, mesmo quando a estrutura de nossa vida parece desabar, temos a capacidade inata de reconstruir, de reimaginar, de redefinir o que significa ter um lar. Um lar que se estende para além das paredes, abraçando uma comunidade, inspirando uma nação. A história de Maria, sua jornada de superação e sua transformação em uma líder inspiradora, se tornou um exemplo atemporal. Ela nos lembra que a resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de se levantar depois de cada queda. Que a verdadeira força se manifesta na vulnerabilidade de compartilhar a própria história e na coragem de sonhar grande, mesmo quando o mundo tenta nos diminuir. E que a maior conquista de todas é usar a própria experiência para iluminar o caminho de outros, tecendo assim uma tapeçaria de esperança que se estende por gerações. Sua vida era a prova de que o destino não é algo pré-determinado, mas sim um tecido que cada um de nós tece com as linhas de nossas escolhas, de nossas atitudes e, acima de tudo, do nosso espírito inabalável. E Maria, a costureira, se tornou a maior prova disso.